E o vídeo de hoje é para você que está escrevendo aí a sua conclusão e está precisando de verbos. Hoje eu vou te dar aí 12 verbos que indicam ações perfeitas para você colocar na sua conclusão, principalmente se a sua conclusão tiver proposta de intervenção. Quer saber quais são? Vem com a gente! Olá, gente! Seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Eu sou a professora Núbia Soares e esse é o canal Meu Português 1000, o seu canal, um canal feito para te ajudar. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva e deixe seu like aí na confiança, porque esse canal tem ideias muito boas e conteúdos excepcionais aí para te ajudar, com o objetivo de que você alcance aí o seu propósito, os melhores que sejam. E nós estamos torcendo aqui para que dê tudo certo e que você alcance o mais rápido possível. Então vamos lá, o que interessa, porque eu sei que você precisa estudar muito ainda e o primeiro verbo que vai ser muito útil para você aí na sua conclusão, na conclusão do seu texto, seja para o Enem ou para um concurso, é o verbo caber. Isso mesmo. O verbo caber, gente, ele é extremamente útil para a gente mostrar quem é o agente daquela ação. Então pode ser, por exemplo, cabe ao governo, cabe às empresas, tá vendo? Esse verbo, ele vai demonstrar pra gente quem vai realizar aquela ação da qual eu estou falando. Quer um exemplo de uso desse verbo? Cabe às empresas o apoio financeiro aos trabalhadores que estudam ou aos funcionários que estudam. Tá vendo? Quando eu uso o verbo caber aí, eu estou mostrando quem é que vai realizar aquela ação. Lembra da nossa conclusão? Lá na proposta de intervenção, a gente vai ter que ter aí nesse texto, nesse trecho aí do texto, os agentes, as pessoas que vão fazer as ações. E esse verbo vai te ajudar a linkar e mostrar quem são os agentes. É um verbo muito útil que você pode usar aí e arrasar na sua conclusão. O verbo número 2 é o verbo propor. O verbo propor aí, ele mostra também uma ação fundamental aí na sua proposta de intervenção. Porque a gente pode propor várias coisas. Você vai escolher um agente, um ser, uma entidade que vai realizar aquela ação e vai dizer que ele deve propor alguma coisa. Quer um exemplo legal aí do verbo propor? É fundamental que as prefeituras proponham projetos de apoio aos dependentes químicos. Tá vendo aí? A prefeitura como agente e o verbo que indica ação aí, propor projetos, ok? Então eu tô colocando aí o verbo propor dentro da minha proposta de intervenção. Um verbo muito útil que vai ser muito rico para o seu texto. O nosso verbo número 3 é o verbo divulgar. Tantas coisas que a gente precisa aí dentro da nossa proposta de intervenção, da nossa conclusão do nosso texto, que a gente pode divulgar, que a gente pode colocar essa ação aí de divulgar algo, divulgar campanhas, divulgar informações de conscientização. Então, olha só, o verbo divulgar, ele pode te mostrar uma ação aí muito precisa dentro da sua conclusão. Ele pode ser muito útil para você. Olha aí um exemplo do verbo divulgar. Uma das ações necessárias é divulgar ou seria divulgar informações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Tá vendo? Divulgar, nós podemos colocar, por exemplo, é necessário que se divulgue nos canais, né, de televisivos aí. Você pode usar o divulgar porque ele vai enriquecer o seu texto. Pode ser uma ação que você vai precisar aí dentro da sua proposta de intervenção. Fixe esse verbo. E o nosso quarto verbo para a sua proposta de intervenção, para a sua conclusão de uma forma geral, é o verbo promover. Né? Promover, às vezes, pode ser o sinônimo de fazer. Mas o verbo promover, na maior parte dos contextos, ele vai se encaixar melhor, até mesmo porque não existem sinônimos perfeitos. E olha aí um dos exemplos de uso aí do verbo promover. Promover a integração dos deficientes visuais com os demais alunos é uma ação necessária. Viu aí?
que eu tô usando o verbo promover aí para mostrar a minha ação dentro da minha conclusão, da conclusão do meu texto? E eu quero aqui salientar para vocês, meninos, eu estou entregando para vocês verbos, mas vocês podem fazer a substantivação da palavra e isso até ajuda a evitar repetição. No seu texto não é legal que você use a mesma palavra várias vezes. Então é bom você saber fazer o processo de substantivação aí para até evitar repetição, ok? Como que eu posso fazer o processo de substantivação? Por exemplo, no verbo divulgar, eu posso colocar divulgação. Fomentar, fomento, pode ser usado. Estabelecer, estabelecimento. Então, e assim por diante, tá? Você pode fazer o processo de substantivação porque vai ajudar aí a você enriquecer o seu texto sem que você repita muitas vezes a mesma palavra. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós trabalhamos aqui com conteúdo prático e muito útil aí, com dicas reais que vão te ajudar de fato na hora da sua prova. Então já dê uma passadinha no nosso canal, deixe o like que é muito importante para o nosso canal. Comente, fique à vontade para dizer aí o que você está achando, quais ideias e sugestões você tem aí para novos vídeos, porque nós estamos aqui para te ajudar, ok? Então vamos lá, próximo verbo? O próximo verbo é o verbo estabelecer. Sim, estabelecer é uma palavra forte aí e que pode enriquecer de uma forma sobrenatural aí o seu parágrafo, a sua conclusão. Vamos a um exemplo do verbo estabelecer? Cabe à Secretaria de Educação estabelecer metas anuais de avanço da educação. Estabelecer metas, estabelecer propósitos. Você pode estabelecer várias coisas, estabelecer regras, tá? Estabelecer normas. O verbo estabelecer, ele vai ser muito útil para você e é legal que você fixe esse verbo. Vamos lá então para o próximo? O nosso sexto verbo é o verbo elaborar. Gente, elaborar, outro sinônimo aí também de fazer. E a gente sabe que a gente precisa dentro de um texto de vários sinônimos, porque às vezes nós queremos usar a mesma ação, mas a gente não sabe ali qual outra palavra usar. Poxa vida, eu já usei essa palavra no meu texto, o que eu vou usar mais? É por isso que a gente dá essas dicas de palavras, porque isso também vai enriquecendo o seu léxico aí. Você vai tendo muito mais opções. E nada pior do que você estar escrevendo o seu texto, dá um branco e você não se lembra de palavra alguma para colocar naquele momento. Não é legal que isso aconteça. Então fixe esses verbos e na hora você vai se lembrar de pelo menos um deles e você vai dar conta de fazer redação. É isso que nós esperamos. E agora com vocês, um exemplo do verbo elaborar. Elaborar projetos de lei que objetivem a segurança nas vias é uma das funções dos vereadores municipais. Então olha só aí um exemplo real de uso do verbo elaborar. E o nosso sétimo verbo é um verbo muito comum, mas também muito usado nas redações nota 1000. É o verbo criar. Você já tinha usado o verbo criar aí na sua redação, no seu texto? Criar é um verbo super útil. Se você, por exemplo, não se lembra de nenhum outro verbo, criar vai servir. Você precisa saber fazer aí propostas de intervenções, propostas que usem o verbo criar. Porque a gente pode criar leis, a gente pode criar espaços, a gente pode criar N coisas. E com certeza na hora de formular sua conclusão lá, de elaborar uma proposta de intervenção, o verbo criar vai cair como uma luva. Olha aí um exemplo do verbo criar para vocês. É de responsabilidade do governo criar e fomentar movimentos culturais inclusivos. Criar. E ainda coloquei aí para vocês o verbo fomentar, que também é um verbo muito rico que você pode usar aí. Significa incentivar. O nosso oitavo verbo é o verbo engajar. E aí, você já usou o verbo engajar? Engajar é um verbo muito rico aí. Engajar significa participar de maneira colaborativa. E aqui, novamente, se você não quiser usar o verbo em si, engajar, você pode usar a palavra substantivado, engajamento. Engajamento também é muito forte, é uma palavra poderosa que vai aí elevar a sua redação. Essa palavra vai enriquecer o seu texto. Olha um exemplo aí de engajar, de participar de maneira colaborativa. É preciso engajar os estudantes na luta contra o desrespeito
a seus direitos. Engajar, mostrar aí para os alunos que eles precisam ficar atentos aí e participar ativamente dessa luta. Engajar. Muito lindo esse verbo, né? E já falando do verbo engajar, eu quero dizer para você que a persistência é a chave que abre inúmeras portas, inclusive as portas mais difíceis. Então, se você está estudando, está se dedicando, a sua hora vai chegar e eu estou aqui torcendo para que isso aconteça o quanto antes, torcendo e intercedendo. Então, continue conosco aí estudando. Em breve você vai conquistar aquele tão almejado sonho. Volta para contar pra gente nos comentários como esses vídeos foram úteis para você. E o nosso nono verbo é o verbo disponibilizar, outro verbo aí dos mais usados nas redações nota 1000. Olha um exemplo aí do uso do verbo disponibilizar. O governo deve disponibilizar nos hospitais preservativos e anticoncepcionais diversos para o uso da população carente. Disponibilizar, tá vendo? Eu tenho um bem público. Eu estou aí mostrando uma ação que é o governo, que é o agente aí nesse caso. Use o verbo disponibilizar. Ele pode aí cair como uma luva na hora de você fazer a sua proposta de intervenção. E o nosso 10º verbo é o verbo mitigar, que significa atenuar, diminuir a intensidade. Com esse verbo aí, gente, você pode fechar a sua proposta de intervenção dizendo, por exemplo, com tais ações espera-se mitigar os efeitos da crise. O 11º verbo é o verbo garantir. É um dos verbos mais usados também na nossa Constituição, porque a gente tem ali a garantia de vários direitos para nós, cidadãos, né, da nossa nação aqui. Então, quando você usa o verbo garantir, você está mostrando ali que você vai assegurar, né, que você está garantindo. E você pode usar a substantivação do verbo e colocar a palavra garantia. Ela também vai te mostrar aí uma ação muito bacana. Olha o exemplo com o verbo garantir. É preciso garantir os direitos da Constituição Federal para todos os cidadãos. Garantir. Você pode usar esse verbo na sua proposta de intervenção, na sua conclusão. E o nosso 12º verbo, mas não menos importante, é o verbo efetivar. Efetivar, gente, é um verbo muito forte que mostra que alguma coisa está sendo realizada de fato. É necessário efetivar os projetos já realizados até o momento. Efetivar as propostas, ou seja, colocar com efeito. E aí, gostou dos nossos 12 verbos? Comece a escrever a sua conclusão usando alguns desses verbos e você vai ver que a sua proposta vai ficar muito mais rica e você não vai ter aquela dificuldade toda de pensar em algum verbo, porque agora você vai fixar esses 12 verbos. E com certeza lá na hora vai ser muito mais rápido para você desenvolver aí a sua conclusão. E eu espero que dê muito certo, que você tire uma nota maravilhosa. Volte aqui para falar pra gente, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo para você e até a próxima.